a você 2 créditos. Existe um Deus e a Bíblia é a palavra de Deus. Pronto, agora não tem mais desculpas. Nos diga quando o mundo irá acabar. Nós queremos saber. Antes de tudo, ninguém sabe o dia e a hora que Cristo irá voltar e quando o mundo irá se acabar. A Escritura deixa isso claro. Foi o que eu imaginei. Porém, a Bíblia diz que poderemos reconhecer os tempos e a estação que cercam sua vida. E as condições estão oportunas para esse evento ocorrer. E agora vai nos dizer que esse tal de Bartel fala disso em virtude das doenças e da imoralidade estarem se disseminando e por haver guerras e rumores de guerras e mais terremotos do que tivemos antes. Por isso Jesus chegará em breve. Já ouvimos isso antes? Não. Sim, Bartel fala nisso tudo, mas o trabalho dele é bem mais profundo do que isso. Acontece que para Bartel, a Bíblia é o maior livro já escrito. Sua mensagem é tão simples que pode ser resumida em alguns versículos, e ao mesmo tempo é um livro de tanta profundidade que pode se passar a vida estudado e jamais deixar acabar. Começa com o versículo que leu em Isaías capítulo 46, onde a Bíblia diz que Deus declara o fim desde o princípio. Em Isaías capítulo 48, uma passagem similar aparece. Para Bartel, esse foi um pensamento interessante e isso conduziu ao início, ao Gênesis, capítulo 1, a história da criação. Bartel estudou tal capítulo e começou a se fazer a seguinte pergunta: por que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º? Provavelmente para jogar golfe com meu pai. Pode nos parecer uma coisa trivial, mas incomodou a Bartel. Eu aprendi na escola dominical que foi para estabelecer a semana de trabalho. Bartel não acreditou nisso. Ele achou que não era isso e passou muito tempo pensando na questão. Por que Deus levou 6 dias para criar o mundo quando poderia ter feito isso em 1 segundo? Num piscar de olhos. Mas não, ele levou 6 dias. Por quê? Bartel começou a estudar as palavras dia e dias na Bíblia e encontrou algumas passagens muito interessantes relativas a isso. Ele concluiu que talvez Deus estivesse indicando ao homem quanto tempo ele teria na Terra. Deus tem que punir os pecados e ele irá cumprir sua palavra. Essa não, lá vem ele, papo de Bíblia. Vão começar a usar a tática assustadora. Cuidado, gente, o papo de inferno está começando. Olha, gente, eu já disse para vocês, eu não vim aqui para debater isso. É isso mesmo, não há o que debater. Isso é estupidez. Espere aí. Que base Bartel forneceu para que pensasse assim? Vamos! Bartel afirma que a Bíblia, principalmente o Velho Testamento, é cheia de prenúncios. Acontecem fatos na história que também ilustram algo que irá acontecer no futuro. Por exemplo, quando Abraão sacrifica o seu filho Isaque, tal fato realmente aconteceu, mas também ilustra o que Deus faria com seu filho Jesus na cruz, oferecendo-o para pagar pelos pecados do mundo. Então, por que Deus levaria 6 dias para criar o mundo? É uma pergunta interessante. Seria uma ilustração de algo que precisamos saber? Bartel acha que sim. Em 2 Pedro 3,8, e o contexto se refere à segunda vinda de Cristo, a Bíblia diz que um dia com o Senhor são 1000 anos, e 1000 anos representam um dia. O Salmo 90 diz que 1000 anos aos olhos de Deus são como se fosse ontem. Então, poderia ser que 6 dias de criação indicassem para nós que o tempo do homem na Terra seria em torno de 6.000 anos e que o 7º dia de descanso ilustrasse o reino milenar, quando Cristo voltaria à Terra para estabelecer seu reino na Terra, um tempo de justiça e de paz. Bartel documenta em sua tese como os estudiosos da Bíblia calcularam desde a época de Adão, o primeiro homem, a primeira vinda de Jesus Cristo. São aproximadamente 4.000 anos. Se esse for o caso, estaríamos vivendo o final do que o Novo Testamento chama de os últimos dias. Olha, agora eu tô com medo. A gente vai queimar no inferno, né? Esse tal de Bartel deve ter fumado um vinho quando escreveu isso. Gente, eu só vim até aqui para dar um recado do Scott. Eu já disse que eu não devia ter levantado a questão. A teoria de Bartel não é comprovável. Eu lamento o transtorno. Tenham uma boa noite. Um momento. Você disse que Bartel especificou as passagens que apoiam sua teoria. Lamento, senhora, mas o sermão acabou. Espere, eu costumava frequentar reuniões do clube de filosofia quando era aluna daqui. Nós pelo menos dávamos à pessoa a chance de expor sua tese. As reuniões ainda são democráticas. O que é isso, gente? Isso tudo é besteira. Continue, meu jovem. Pode se expressar. O que o senhor Bartel falou? Eu não estou querendo defender nada aqui. Ora, vamos. Eu não mordo. Ele pode morder, mas eu não. Bartel enfatiza a questão de como Deus lida com o tempo na Bíblia. E quando Deus mede o tempo, ele o faz por sétimos. Deus criou o mundo em 7 dias, sendo que o 7º dia ele fez o dia do descanso. De acordo com a lei do Velho Testamento, os judeus são obrigados a descansar a cada 7 dias. E mais,
Na 7ª semana depois da Páscoa, eles comemoram uma grande festa e um descanso. O 7º mês talvez seja o mais importante, quando eles comemoram 3 de suas maiores festas e um descanso. A cada 7 anos, há um descanso para a terra, e a cada 49 anos, que é 7 vezes 7, eles comemoram um ano de jubileu, que é um ano de descanso para a terra e de liberdade para o povo. Então fazia sentido para Bartel que Deus tenha estabelecido um período de 7.000 anos para o homem habitar a terra, sendo que os últimos 1.000 anos seriam um tempo de descanso, quando Jesus retorna para estabelecer seu reino na terra. Apocalipse, capítulo 20. Bartel está certo quando afirma que quando Deus lida com o tempo, ele o faz por sétimos. É um sistema de maior predominância na palavra de Deus. Grande coisa. Deus sabe que 7 é o número de sorte daí. Olha, a segunda vinda de Cristo é o dia mais importante no calendário de Deus. Bartel estava convencido de que Deus queria que soubéssemos quando seria, inclusive a época. Mas ainda não citou nenhuma passagem específica que o Sr. Bartel tenha se referido. Ah, Matt, claro. Por favor, me cite as passagens antes de irmos embora, tá bom? O quê? Passagens que não farão sentido para vocês, das quais irão zombar? Não, obrigado. Por favor, Matt. Queremos rir. Vamos ouvir as passagens. Frank, Matt. Querem passagens? Tudo bem, eu vou lhes dar umas 2 passagens. A primeira está em Oséias. Oséias é um profeta no Velho Testamento. Você lembra dele, não é, Greg? No capítulo 6 ele fala de Israel, povo escolhido por Deus que sempre o rejeitava. A nação ia ser destruída, mas no versículo 2 ele diz: depois de 2 dias nos revigorará, o terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. O que significa isso? Vejam, quando Jesus veio, Israel o rejeitou como seu Messias, e então ele espalhou sua nação pelo mundo todo. Então por 1900 anos não houve nação de Israel. Mas Deus diz que depois de 2 dias ou 2.000 anos eu os revigorarei, e então Israel viverá diante de mim. Podemos ver isso já acontecendo. A nação espalhada de Israel foi reunida diante de nossos olhos. Em 1948, Israel se tornou uma nação novamente. Isso é muito importante. Porque Deus está revigorando essa nação de Israel e ela revive diante dele, porque Jesus está voltando para restabelecer o seu reino. Vocês por acaso já conheceram o Carita, hein, Frank? E o Amorita? Não. Porque eles foram inimigos de Israel e não foram preservados. Os judeus foram porque foram o povo escolhido por Deus e ele deve cumprir suas promessas de reino que fez a eles. Mas os judeus continuam a rejeitar Deus. Por muito tempo. Depois de 2 dias nos revigorará. Ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Os eventos da segunda vinda podem estar para começar. Bartel vê o mesmo prenúncio em Êxodos 19, versículo 11, quando Deus disse a Israel para se limpar e aguardar 2 dias, porque eu descerei no terceiro dia diante de toda a nação. Em João, capítulo 11, Lázaro, um judeu, havia morrido e Jesus espera 2 dias até ressuscitá-lo dos mortos. Por quê? Bartel diz que isso ilustra como Deus estava para dar as costas à nação de Israel durante os próximos 2.000 anos ou 2 dias, e que ele iria recomeçar a tocar o resto do mundo através da igreja do Novo Testamento. O que ele fez? Deus não joga tudo isso aí para ocupar espaço. Talvez Bartel esteja certo e Deus esteja tentando nos dizer algo. Está perdendo sua plateia, amigo. Tudo bem. Vocês querem mais uma passagem? Bartel diz que em Mateus capítulo 17, versículo 1, Jesus toma 3 de seus apóstolos, Pedro, João e Tiago, os leva para uma montanha, longe dos outros. Agora, o que acontece lá? Jesus se transforma diante deles e eles têm uma visão de sua segunda vinda gloriosa. Eu deixei de lado as primeiras 3 palavras da descrição do primeiro versículo, quando a Escritura diz, depois de 6 dias, Jesus toma consigo Pedro, Tiago e João para uma montanha longe do resto do grupo. Por que Deus coloca isso? Será que estaria ocupando espaço de novo ou talvez esteja tentando nos dizer algo que precisássemos saber? Lembrem que o tempo de Adão a Cristo são 4.000 anos ou 4 dias. O tempo do período da igreja poderia ser cerca de 2.000 anos ou 2 dias. Então poderia isso significar que algum tempo depois de 6 dias ou 6.000 anos, Deus irá revigorar Israel e cumprir suas promessas àquela nação. Breve, muito breve, haverá um tempo de julgamento nessa terra como nunca houve antes, antecedendo a volta de Cristo que a Bíblia chama de a grande tribulação. E adivinhe o que é? Um período de 7 anos. Confusos? Querem mais? Olha, eu acho que esse tal de Bartel leu um pouco demais nas entrelinhas, não acha? Ou talvez Bartel ache que Deus esteja tentando nos dizer algo. Deus já julgou o mundo uma vez nos tempos de Noé, lembram? Em Gênesis 6, nos diz que havia uma grande explosão populacional naquela época e a terra estava corrompida e cheia de violência. É parecido com os tempos de hoje. Ele exterminou toda a população com uma inundação e somente 8 pessoas sobreviveram. Deus julgou as cidades de Sodoma e Gomorra, não é? Por causa dos pecados, do homossexualismo e das perversões lá existentes. Parece com os dias de hoje. Ele arrasou com toda a cidade, somente 3 se salvaram por lá. Em ambos os casos, os que não tinham fé foram tomados de surpresa, mas os crentes não foram. Eles sabiam que o julgamento estava por vir. Tá legal. Pra mim já chega dessa matemática bíblica. Pra que serve?